Você não tem vergonha na cara, não? E ainda pior, fingindo doença, uma coisa séria. Que absurdo de uma coisa, me dá aqui esse celular. Você tá com o celular demais, tá pior do que a criança. Você vai ficar sem celular e eu vou pedir pra tirar a internet daqui de casa. Que absurdo, mãe. Olha o que você tá fazendo. O cara tá entrando na sua cabeça pra você tá pensando numa coisa dessa? Você vai ficar sem internet e você só vai sair de casa com a minha permissão. Já vou falar lá embaixo que você tá proibida de sair sozinha. Que absurdo. E é melhor mesmo largar essas coisas. Que você não vai sair, vai sentar lá. Pelo amor de Deus, você não vai sair, vai sentar. Meu dinheiro, mãe, eu deixando de pagar a conta pra te dar dinheiro pra você comprar remédio. Eu tô vendo mesmo o remédio que você tá comprando. Remédio caro que você tá comprando. É um absurdo mesmo. Vou desmarcar aqui o encontro. Robertinho.